Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 3 de maio, encerramento aí da semana. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço aí, ou te convido a se inscrever gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Procedimento bem simples, passa o cursor do seu mouse aí em cima da imagem, inscreva-se. E na sequência vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar ativado ali o sino das notificações para receber justamente o aviso aí de quando tiver novo conteúdo aqui no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, de swing trade, informações relevantes, bem como as carteiras de ações, a carteira exponencial, carteira perspectiva, se você pesquisar aqui no canal no YouTube, tem aí o vídeo dessas carteiras explicando o funcionamento delas. Para você receber todas essas informações em tempo real no seu celular, no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Nesta análise vou falar sobre Ibovespa, futuros, vou aqui navegar no mini índice, mini dólar, depois volto para as ações falando de PETR4, da Vale 3, da ODPV3, CSNA3, Gol 4, B3SA3, ARZZ3 e TSA4 e LREN3, lojas Renner. Ibovespa no dia de hoje, boa alta de 0,76%. Ibov ameaçando o quê? Montar o seu fundo ascendente aqui no gráfico diário, que aumentaria a probabilidade de subida. Superação da máxima de hoje a partir de segunda-feira, superação dos 96.314. Aumentará a probabilidade da gente ver o Ibov ter um movimento de subida. E se na próxima semana ainda conseguir superar os 97.143, 123, gera um pivô de alta no gráfico diário, gera a tendência de alta de curto prazo, que ainda para mim está dentro de um processo um pouco mais de indefinição, e aponta muito mais para essa zona de resistência, que seria a próxima zona de resistência 97.369 a 97.610. Acima disso a gente já vai falar nos 98, 98.500. No gráfico semanal, na semana o Ibov termina basicamente estável, mais 0,01%, pode alterar um pouco ou ficar ali levemente negativo, ou ficar um pouco mais positivo, porque está dentro aqui do leilão de fechamento. Mas temos um cenário que a gente pode perceber de indefinição. Está dentro de um movimento de alta no semanal, mas esse movimento de alta está bem mais fraco do que foi essa queda aqui de uma única semana. Enfim, bons desafios para o Ibovespa e chegando para cá de forma um pouco mais arrastada, ou seja, dá para se esperar ainda muita coisa, mas por enquanto o contexto de maneira geral de curtíssimo prazo está apontando um pouco mais para cima. Se a gente voltar aqui para o gráfico diário, o que anularia essa expectativa seria o retorno do índice Ibovespa aqui para baixo dessa região de fundo anterior, a perda aqui da região dos 95.311 pontos. No índice futuro, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, né, aqui nessa análise, no decorrer dela, enfim, dê um like, dê um joinha aí no YouTube. Índice futuro, montando aqui o seu candle de alta, sua formação de fundo ascendente já, e apontando aqui para um patamar um pouco mais acima de resistência, aqui no gráfico diário, na faixa dos 97.090. Depois disso a gente teria aqui em termos de resistência na faixa, o topo lá 97.840. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? O retorno para cima dessa região, que era um patamar de resistência que tinha sido perdido ontem, era um suporte na realidade, que era um patamar de suporte que tinha sido perdido ontem e tinha funcionado já como um patamar de resistência, e agora volta aqui para cima e faz uma correção mais fraquinha para baixo. Então, dentro dessa correção mais fraca, que está caindo aqui na última hora de pregão levemente, fica uma expectativa maior de fazer o quê? Algo nesse sentido aqui, ou seja, se abrir segunda-feira subindo, superando essa região, proporcionando no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo acima dos 96.895, melhor ainda, acima dos 96.950, apoiado nessa região aqui de suporte, se jogar no gráfico de 10 minutos, vai ficar claro aqui uma região de diversos topos. Enfim, abriu subindo e proporcionou fundo ascendente ou pivô de alta, mais interessante para compra de day trade no mini índice. Por outro lado, se abriu aqui para baixo, ganhou um pouco mais de força aqui para baixo, ficaria interessado em ponta vendedora através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mais ainda através de topo descendente, se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos. Se vier realmente ganhar alguma força para baixo e gerar algum topo descendente, abaixo preferencialmente de um patamar de 96.715,
ou seja, dessa região aqui, ficaria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora no mini índice. Aqui nessa região, a única encaixe que daria para se fazer é se cair aqui nesse ponto, superando a máxima do que no anterior, possibilidade de compra dentro de uma congestão, tentando pegar um movimento para a zona de resistência dessa congestão, que fica ali na faixa dos 96.900, um patamar bem testado aqui, inclusive eu até citei aqui no gráfico de 60 minutos, região dos 96.895, praticamente o valor que eu acabei de falar no gráfico de 10 minutos. No dólar, no dia de hoje, dólar queda de 0,77%, devolvendo boa parte da alta do pregão de ontem, mas ainda dentro de uma característica de fundo ascendente do gráfico diário, desmonta isso se perder essa mínima aqui, essa região aqui na faixa dos 3.923. Olhando para o gráfico semanal do dólar, a gente tem o dólar aqui gerando uma leve alta na semana, 0,45%, segue dentro de um patamar de resistência importante. O dólar, ou seja, navegando ali no patamar importante de resistência e gerando uma certa indefinição aqui no gráfico diário, ou seja, volta a gerar um sinal bem positivo para cima, mas no pregão seguinte já dá uma pancada para baixo. Mas de qualquer forma, olhando para o intraday, olhando para o gráfico de 60 minutos, nós temos o que? A tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e aqui está terminando o pregão apontando para baixo, ou seja, se segunda-feira abrir dessa forma, vindo aqui para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo de 3.946,50 para baixo dessa região, mais interessante para se trabalhar na venda. Topo descendente ou pivô de baixo, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, o dólar abriu subindo, já fechando aí para cima, inclusive dessa máxima aqui, gerando pivôzinho de alta no G60 para cima dos 3.952,50. Aí volta a ficar mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos e fundo ascendente. Melhor ainda se acontecer acima dos 3.951, ou seja, o mercado primeiro supera os 3.952, depois recua e gera sinalização de alta acima dos 3.951. Vai ficar mais claro se eu botar aqui no G10, no gráfico de 10 minutos. Observe aqui a região como ela é importante. Vem para cima, usa essa região agora como um piso em vez de ser um teto, mais interessante para a compra. Lembre-se de deixar seu like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Petrobras. Alta de 0,82% no pregão de hoje, superação ali da máxima do que eu comentei ontem, uma formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles. Esse fundo ascendente, ou seja, o ativo está dentro de uma tendência indefinida. Lembrando só que esse padrão de reversão dos candles, se você quiser entender melhor qual é a formação mesmo desse candle, o que ele representa, todos os detalhes, onde é mais importante acontecer, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre esse padrão gráfico. Petro deu uma pancada para baixo agora no leilão de fechamento, estava numa alta de superior aqui, fechou com alta de 0,45%. Se eu jogar no gráfico de 1 minuto, deu uma puxada boa para baixo de 0,37% na Petro aqui no leilão de fechamento. Acabou de sair do leilão de fechamento, a gente estava aqui ao vivo na gravação. Então, nesse momento, a Petro, o que ela representou aqui? Um sinal de fundo, abriu com gap de alta, mas bateu no gap, abriu com gap de alta, deixando aqui esse espaçozinho, mas bateu no gap de baixa de ontem, que funciona como resistência, uma região aqui na faixa dos 26,98 a 27,11 e respeitou essa região de resistência. Para gerar um sinal mais positivo no decorrer dessa próxima semana, precisaria gerar um candle fechando para cima das médias, seria algo mais relevante, aumentando a probabilidade da Petro voltar a ter tendência de alta de curto prazo. Se ela superar essa máxima, ela volta a ter tendência de alta de curto prazo, superando os R$ 28,05. Enquanto isso não acontecer, ainda segue dentro de um cenário de indefinição a PETR4. Para quem entrou comprando de alguma forma o papel no pregão de hoje, um dos pontos que eu vejo como stop, se for uma operação de curto prazo, de swing trade, a mínima deste candle aqui para baixo dos 26,52. Depois disso, vamos falar de Vale 3. Só para mencionar em relação a PETR4 no gráfico semanal, ela perdeu a mínima da semana passada. Fechou a semana com queda de 1,47%. Mas, se romper aqui a máxima dessa semana, a partir da próxima semana, que é 27,66, reforça a chance de poder retomar aqui seu movimento de subida. E observe também quem está no cenário de indefinição da tendência de médio prazo no gráfico semanal. Ou seja, as decisões não estão sendo muito fáceis para parte, principalmente de swing trade na PETR4 nesse momento. Vale 3, dia de hoje, forte alta de 3,13%. Uma boa alta que representa uma chance de mudar essa tendência de baixa. Observe que ontem ela gerou um pivô de baixa,
tendência de baixa no gráfico diário. Se ela tivesse perdido, como eu comentei na última videoanálise, na videoanálise de ontem, se ela perdesse a mínima deste pregão, confirmando ainda mais o pivô de baixa, aumentaria a probabilidade da perda desse suporte e poder até caminhar para um valor mais abaixo de suportes, como por exemplo esse topo anterior lá na casa dos 47,75. Mas o papel abriu com gap de alta, abriu acima da máxima, abriu voltando para cima do candle anterior, deixando como se fosse um bebê abandonado aqui no gráfico diário e gerando um grande candle para cima, aumentando a probabilidade de subida do papel. Ela anula a tendência de baixa se superar na próxima semana o 51,06, que essa é a região que eu vejo com a resistência, uma zona de resistência maior para ela, 50,78, 51,06 e 51,33. Para quem entrou comprando hoje a Vale 3, que acabou de fechar aqui puxando um pouquinho para baixo, stop ou abaixo da mínima de hoje e mais bem protegido abaixo da mínima de ontem, ou pelo menos abaixo do gap de hoje, que já é um ponto de suporte, os R$ 49,28. Pelo gráfico semanal, dá para se ver que a Vale terminou a semana gerando a formação de um martelo no gráfico semanal, que pode proporcionar no decorrer da próxima semana um fundo ascendente e a chance maior de ter um movimento de subida na Vale 3. Então, ativo para ficar interessante, pode inclusive disparar uma compra de position se superar a máxima desta semana de R$ 51,06, que no gráfico diário representaria a mudança da tendência de baixa para uma tendência indefinida e, logicamente, com a perspectiva maior de alta, porque no gráfico de maior periodicidade, que é o gráfico aqui mensal, o ativo segue dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Vamos então aqui para os próximos ativos. O DPV3, pregão de hoje acionou a nossa saída, o papel abriu e já viu muito forte para baixo na primeira hora de pregão, perdeu a mínima do pregão anterior, que a gente já tinha reposicionado o stop, então gerou a nossa saída da posição comprada ao DPV3. Isso proporcionou uma perda de 2,32% e no capital total uma redução de 0,46%, essa operação da ODPV3. Olhando agora para a CSNA3, ativo fechou o pregão muito bem, com alta de 8%. Eu já tinha falado desse papel na última videoanálise. Não passei uma entrada de imediato na superação da máxima deste pregão, porque eu olhei para o leilão de abertura. Era um ativo que tinha ficado ex-dividendos no pregão de hoje, ex-dividendos, ex-juros, não estou lembrado agora, enfim, ex-proventos no pregão de hoje. E eu optei por segurar mais, não gosto de fazer entrada quando o ativo fica ex logo em termos de superação de máximo do pregão anterior, devido ao ajuste que há no preço do papel. Então aguardei um pouco mais em relação à primeira hora de pregão e recomendei uma compra no papel já perto do fechamento da primeira hora de pregão. E essa compra foi executada, ela fechou com alta forte, acima de 8%, e um cenário bem positivo. Por quê? Porque ela inicia um cenário, ou seja, um movimento de alta no gráfico diário, dando indício de mudança de tendência de curto prazo pela forma que ela iniciou. E olhando para o gráfico semanal, pode gerar aqui o início de todo um movimento de alta no gráfico semanal, superando a máxima de hoje, dessa semana, R$ 14,37, aumentará essa probabilidade de subida do ativo. Então, compra executada, e vamos passar então os dados dessa entrada, 13,92. A recomendação de entrada, 13,33, inclusive até 13,92, até foi um pouco acima, depois voltou, chegou a bater ali na faixa dos 13,91, aí voltou novamente para cima. Enfim, região de entrada por volta de 13,92, stop da operação R$ 13,33, que é basicamente em cima da volatilidade do ativo, que está em torno aí, considerando os últimos 10 pregões, em torno de 4,24%, que é o tamanho do stop dessa operação, é o risco dessa operação. E o objetivo da operação ficando em R$ 15,10, alocando aí 12% do capital total neste ativo. Então temos essa posição aí comprada em CSNA3. Quem fechou bem também o pregão de hoje foi a Gol 4, com alta de 11,5%. Não só chamou atenção a questão da alta, mas chamou atenção a formação aqui de um W, de um padrão gráfico chamado de fundo duplo, né? Um W é um fundo duplo padrão gráfico que reverte essa tendência, a tendência era de baixo, vindo para uma tendência aí de alta, apenas com um pregão aqui que deixou um enorme gap de alta no ativo. Então isso proporciona aí uma expectativa de a gente até pegando do fundo um pouco mais acima, ou é pivô de alta, ou enfim fundo duplo. O importante é, se a gente projetar a altura aqui do fundo mais baixo, né? Ou seja, o mais baixo não, o fundo um pouquinho mais acima, para esse topo, projetando isso aqui para cima, a gente teria um objetivo lá na faixa dos 26,19,
uma perspectiva de poder, ou seja, de acordo com a formação do W, a projeção seria nessa faixa aí dos R$ 26,19. Se a gente for em termos de projeção do pivô de alta, pegando aqui a projeção do pivô de alta, primeiramente 61,8%, teria 25,25 em primeiro ponto de objetivo e de projeção, e o segundo ponto de projeção, 100%, seria na faixa dos R$ 26,51, de acordo com esse pivô de alta, usando a projeção clássica do Fibonacci. Depois de Gol 4, só para mencionar então quais são as próximas resistências importantes da Gol 4, aqui na faixa dos 24,20, depois ali na faixa dos 24,47 e mais acima essa região inteira aqui de fundos anteriores, que aí sim eu vejo uma região mais pesada em termos de resistência para o ativo, na casa lá dos 24,86, seria a região de 24,86 até os R$ 25,00, zona de resistência mais importante para Gol 4. Para quem está comprando aqui, é uma possibilidade de comprar esse candle? Com stop abaixo dessa mínima? Sim, é uma forma. Não é da forma que eu mais gosto. Eu prefiro aguardar algum tipo, como o movimento foi muito forte para cima, eu prefiro aguardar algum tipo, por exemplo, algum candle de correção no gráfico diário para de repente abrir uma compra, usando a volatilidade para posicionar um stop e tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Ou mesmo usar o gráfico de 60 minutos para buscar uma compra aqui no papel no decorrer dos próximos pregões, no início da próxima semana. Enfim, papel para ficar acompanhando de perto no início da próxima semana. B3SA3 me chama a atenção porque esse papel no decorrer aqui do último movimento rompeu topos anteriores, rompeu 2 topos anteriores e agora passa por um processo de correção. Se essa correção se estender um pouco mais no preço, ou seja, o ativo escorregar um pouco mais aqui para baixo, chama a atenção para entrar comprando o papel. Mas enfim, ativo para a gente avaliar aí no decorrer da próxima semana em termos de monitorar para compra a favor de uma nova tendência de alta. Enfim, ela retomou a tendência de alta, o gráfico semanal está bem, gerou um candle forte para cima e agora um candle basicamente de correção. Fica uma expectativa maior de poder ter uma semana positiva na próxima semana. Então, um papel para a gente olhar aí em termos de swing trade pode gerar alguma oportunidade interessante B3SA3 na próxima semana. Nesse mesmo contexto, a RZZ3 também gerou aqui uma formação de mudança de tendência, superou ali a máxima do topo anterior e aqui no pregão de hoje puxaram aqui o ativo para cima, porque não tinha superado a máxima do pregão anterior e puxaram bem para cima. Na leilão de fechamento puxou aqui 1,67%, isso deve ser questão da carteira do Bovespa. Superação dessa máxima aqui do candle anterior gerou a formação já de um fundo, é uma das alternativas de se buscar compra. Eu ia mencionar que o papel estava aqui para baixo, se ficasse um pouquinho mais aqui, gerasse o fundo ascendente, possibilidade de entrar comprando a RZZ3. A alternativa agora, dependendo da abertura da próxima semana, seria buscar uma compra com stop aqui para baixo, tentando pegar a retomada da tendência de alta deste ativo. Além da Arezzo, vamos falar aqui de Itaúsa e TSA4, terminou o pregão mal hoje, queda de 1,51%, mal comparado ao Ibovespa, né, que subiu 0,5%. O Ibov perdeu força no fechamento do pregão. Olhando aqui, o Ibovespa perdeu força, deram uma puxadinha para baixo no Ibovespa, aí, pelo menos nos ativos principais do Ibov. Né? A Petro foi um deles que deu uma puxada para baixo. Então, voltando aqui para a ITSA4, ativo forte queda, mas o que chama atenção, algo semelhante ao que eu comentei nos outros ativos, só que eu gosto mais um pouco de B3SA3, gosto mais do B3SA3, depois uma RZZ3 e depois uma TSA4, mas chama atenção essa zona de resistência que ela tem aqui bem definida, que são esses topos aqui anteriores. Esses topos aqui são os 3 topos e se eu der um zoom menos, vocês vão ver que são vários fundos anteriores. Então, essa faixa de preço é uma faixa extremamente importante para esse papel. Se na próxima semana houver alguma sinalização de força rompendo tudo isso aqui para cima, principalmente ali a região desde os 12,10 até a região dos 12,17, dá para se buscar uma compra até de rompimento nesse papel no decorrer da próxima semana, ou seja, da formação de um pivô de alta na Itaúsa, na ITSA4. Então, seria algo relevante esse rompimento aqui do ativo. Então, é um papel para acompanhar em termos também de possibilidade de entrada no decorrer da próxima semana. E aqui a gente ainda vai falar de LRN3, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,63%. É um ativo que eu vejo que gerou um movimento longo para cima, rompeu tudo para cima e agora está recuando no patamar que primeiramente aqui era um patamar de topo, bateu já nessa região, tem um topo um pouquinho mais para baixo, ou seja,
ficar de olho na próxima semana, pois esse movimento de correção que ela tem, gerando sinalização de fundo na próxima semana, tende a trazer uma oportunidade interessante de compra de swing trade nesse papel, pelo menos que se encaixe dentro da minha metodologia. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar um like, um joinha nessa videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.